Oi, gente. Hoje eu vou gravar um vídeo que vai falar sobre a Umbanda, tá? Eu decidi falar sobre esse assunto devido a um fato que aconteceu no final de semana comigo. E, bom, daqui a pouquinho vocês vão ver o porquê, né, desse vídeo. O caminho religioso sempre esteve muito presente na minha vida, desde sempre, sabe? Embora tenha sido batizada em igreja católica, né, como mando figurino, eu sempre fui muito ligada a essas coisas. Quando eu era criança, eu tinha muita curiosidade para saber sobre os espíritos, mas só que não era só curiosidade, era um medo terrível, assim. Eu acho que isso toda criança tem, essa curiosidade em falar sobre coisas que não podem ser faladas, sabe? Então isso foi muito presente, mas enfim, minha mãe nunca falou comigo sobre isso, entendeu? A minha mãe segue a linha católica não praticante. Daí eu fui crescendo, e quando eu era adolescente, mais ou menos acho que com uns 13, 14 anos, eu descobri Paulo Coelho. Daí foi uma maravilha, porque eu achava que eu estava no caminho certo, achava que eu era uma bruxa, enfim. Foi muito bacana essa época, porque eu devorei todos os livros dele e assim, ficava fascinada, sabe? Ficava fazendo os exercícios do Diário de um Mago. Ele foi muito presente nessa fase de adolescência e foi muito importante também. Eu, hoje, ligando os pontos, eu vejo como isso é um caminho, né, que é a ser seguido. São degraus, né, que você vai subindo de um a um. Mas aí, bom, vamos lá. Daí, passando um pouquinho mais pra frente, chegou a fase que eu queria engravidar. E eu me apeguei super à Igreja Católica. Fiquei super religiosa, frequentava as missas da Igreja São Judas, ouvi o padre falar, difícil, sabe? Porque é difícil você entender um padre da Igreja Católica. Ele fala umas coisas meio esquisitas, sabe? Aquilo não me tocava, mas enfim, tava lá só para assistir a missa, não entendia nada do que ele falava, fazia o sinal da cruz, amém, tipo, cumpri minha obrigação, sabe? Bom, mas eu não tô criticando, isso não é crítica de jeito nenhum. Isso é para mostrar como que o caminho acontece na vida da gente, né? As coisas acontecem naturalmente. Bom, daí eu levava flores para Nossa Senhora Aparecida, entendeu? Eu tenho muito respeito, acredito em santos, acredito em tudo isso. Gente, eu acho que eu acredito em tudo que vocês podem falar, sabe? Eu acho que tudo é possível, sabe? Ainda mais hoje que eu vejo que cada um enxerga o mundo pela sua janela. Quem sou eu para falar que uma coisa não existe, ou que é mentira, ou que é verdade, não é? E foi muito intenso isso, sabe? É engraçado, nessa fase que eu tava querendo engravidar, eu tinha feito promessa para Nossa Senhora da Aparecida, para Santa Sara Kali, que é uma santa cigana, imagina, né? E para Iemanjá, pedir para ela para dar meus filhos no mar. Então assim, é muito legal eu identificar esse universalismo desde aquela época. Eu não entendia direito o que era isso, mas nada mais do que universalismo, sabe? Aquilo que você acredita em um pouco de tudo. E, bom, daí tive meus filhos, enfim. Depois eu segui um pouco a linha do espiritismo, devido a alguns fatos que começaram a acontecer lá na casa da minha mãe, a minha irmã. E foi bacana porque eu conheci mais esse lado intensamente. Eu comecei a perder o medo, comecei a frequentar um centro kardecista. E, na verdade, eu sempre acreditei em vida após a morte, mas só que nunca aprofundei em nada disso. Mas aí teve uma fase que eu parei um pouquinho com isso, que foi a fase que eu terminei meu casamento pela primeira vez e depois eu fui frequentar a Igreja Batista. Imagina. Daí eu fui quase virei uma evangélica, quase fui batizada, entendeu? Na verdade, não é que eu quase fui, eu tinha um pouco essa vontade. Eu gostava super do padre da época lá, do pastor, e eu entendia o que ele falava, tocava, lia a Bíblia. Eu li o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Velho Testamento. E assim, eu curtia as parábolas, sabe? Eu consegui encontrar uma conexão aí, tocava meu coração, era bonito, eu chorava horrores lá na igreja e tal. Mas isso aí durou super pouco. Eu li quase todos os livros do pastor Silas Malafaia, muito legal também, super me ajudou. E foi uma época que me confortou muito, sabe? Eu nunca procurei a espiritualidade só em momentos difíceis.
eu sempre tinha uma conectividade muito legal, rezava direito, rezava o terço, imagina, o rosário, cheguei a rezar o rosário, sei lá quantas contas tem o rosário, mas é gigante. Então assim, eu sempre fazia minhas orações da forma tradicional, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim, sabe, aprendi a rezar Salve Rainha também. Mas só que aí que tá, daí passou essa fase de novo, até chegar a minha fase que eu considero como o início do despertar da consciência, que foi muito intenso. Ontem, na volta do carro, aqui na volta do meu trabalho, eu tava lembrando como que isso aconteceu. E não vou negar que essa chacoalhada para despertar foi devido a problemas, foi devido a sofrimento. Eu tava quase perdendo meu apartamento e tava com o Felipe em crise terrível. Então nessa época eu falei, cara, não é possível, não existe gente mais ferrada do que eu. Eu tava desesperada, tava a ponto de perder tudo, entendeu? E o meu filho dando super problema tal, tava desconsolada. Daí foi muito legal, porque acho que as coisas aparecem na nossa vida, acho que a gente pede inconscientemente por isso, né? Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa, que fez um tratamento espiritual muito bacana comigo, é da linha kardecista. E aí eu comecei a aprender mais sobre esses mistérios, sabe? Sobre outras vidas, eu comecei a me aprofundar sobre isso. E nesse trabalho espiritual que eu tive que fazer, que eu passei, né? Na verdade nem é trabalhar, é um tratamento espiritual. Eu tive que ler a coleção inteira do Chico Xavier, do André Luiz. E assim, eu li todos os livros, eu não sei se são 12 livros, e uma linguagem difícil pra caramba, mas assim, eu devorava um livro por dia praticamente. E assim, eu fiz com tanto afinco aquilo, sabe? Aquilo era a minha razão de viver, e eu percebi que a partir daquele momento as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a ficar mais espiritualizada, sabe? Eu tava com problemas terríveis, de fato eu perdi meu apartamento. E eu acho que essa foi a primeira prova que eu tava fazendo uma reforma íntima bacana, porque eu sempre fui muito materialista, sabe? Eu vim de uma família muito materialista e perder bens materiais era uma coisa assim inadmissível para mim. Eu cultivei, na verdade, a minha mãe passou isso pra gente, que a gente tinha que casar para ir para melhor, né? Então assim, a hipótese de você ir para pior, menos do que você tinha, era inadmissível. Então é só para mostrar o grau de um sofrimento de uma pessoa que é apegada a essas ideias, né? Então eu perdi meu apartamento e eu já estava no início do despertar da consciência, sabe? Isso tinha começado a fazer parte da minha vida e foi muito bom, porque isso foi uma prova prática daquilo tudo que teoricamente eu estava aprendendo. Lógico que eu sofri, mas eu resolvi encarar isso super rápido. Eu fui a primeira a arrumar minhas coisas, a tirar as coisas do meu armário, sabe? Eu não sabia nem para onde a gente ia, mas eu tinha muita esperança, cara. Eu tinha muita fé, eu tava lascada, literalmente, porque eu não tava ganhando bem, eu tava trabalhando temporário, eu tava com um emprego informal, né? Eu trabalhava como recepcionista de eventos, então assim, tinha dia que tinha dinheiro, tinha dia que não tinha dia que tinha trabalho, tinha dia que não tinha. Então assim, além disso eu tinha que conciliar todas as tarefas de casa, administrar todos esses problemas, passar por dificuldades financeiras terríveis, tipo ir no mercado e você não poder levar um Danone pro seu filho, né? Não tô dando uma de coitada aqui não, mas isso aí fez muito parte de construir a pessoa que eu sou. Isso aí eu vou gravar um outro vídeo depois falando de como essas dificuldades fizeram eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, com muito orgulho. Enfim, daí nessa época eu li todos os livros e passei por um tratamento espiritual chamado apometria. Foi bem legal isso, muito bacana, foi presencial, eu tive que frequentar, fiz algumas sessões e eu considero que realmente isso foi no ano de 2011, finalzinho de 2011 para comecinho de 2012. Quase 3 anos já, né? E, bom, daí foi o caminho que eu não voltei mais, sabe? Eu fiquei totalmente aberta não é o espiritismo, as pessoas falam a espiritualidade mesmo, sabe? Começando a formar meus conceitos que ficaram até hoje, tá? Então assim, comecei a acreditar mais e ter certeza sobre vida após a morte, sabe? Que morte não existe. E isso mudou muito a minha vida, foi muito impactante, sabe? Tive ganhos maravilhosos.
Bom, daí foi uma série de coisas que eu vou passar rapidinho só para vocês entenderem. Eu comecei depois a frequentar um espaço chamado IPPB, que é Instituto de Projeção Astral, eu não sei as siglas direito. E lá foi muito legal, porque lá esse negócio de universalismo se expandiu, porque eu aprendi um pouquinho de tudo. Aprendi sobre o hermetismo no Antigo Egito, aprendi sobre o hinduísmo na Índia, aprendi sobre o Tao, sabe? Aprendi sobre budismo. É muito legal, muito intenso. Estudei os grandes mestres, sabe? Entendi um pouco do Bhagavad Gita. E lá foi, cara, lá foi muito intenso tudo isso, sabe? Além de cursos de projeção astral e de bioenergia que eu fiz paralelamente. Fiz curso de Reiki também, sou formada em Reiki 1 e 2, sou reikiana. E aí começou, o negócio foi indo rápido. Li vários livros também. Livros, assim, sempre teve nesse meio tempo, assim, foram surgindo. Li muito o livro do Osho, que foi maravilhoso. Conheci a Isha, maravilhoso os livros dela, que foi mudando muito mais ainda a minha consciência, foi expandindo. Até chegar na Ayahuasca, né? Que foi bem nesse meio tempo aí que eu já estava super intensa, sabe? Nesse caminho apareceu a Ju com a proposta da Ayahuasca, que também foi um divisor de águas para mim. E assim ficou, né? E, não, mentira, volta que eu esqueci. Antes da Ayahuasca, eu comecei a frequentar um centro de Umbanda. Então, assim, eu sempre tive muito preconceito com isso. Eu achava que quem era da Umbanda era macumbeiro, sabe? Que fazia coisas ruins. Eu não via com bons olhos a Umbanda. E eu achava que Umbanda, Candomblé, Quimbanda era toda a mesma coisa, sabe? Então, isso é falta de esclarecimento. Isso é falta de estudar um pouco, sabe? De entender o que é. Sei lá, minha mãe e meu pai, acho que até hoje, que sei lá, que eu devo ser mó macumbeira de fazer despacho no meio da rua, sabe? Eu não sei o que eles pensam, mas eu sei que isso é falta de informação, né? E não adianta você querer pôr uma informação, custe o que custar, na cabeça do outro. E lá foi muito legal, nunca vou esquecer que eu fui num dia que estava tendo uma gira de criança, era dia de criança, né? São Cosme e São Damião, e eles estavam, tinha baixado crianças, né? E assim, eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha visto uma cena daquelas, de adultos virarem criancinhas ao ponto de tomar mamadeira, chupar chupeta, etc e tal. Eu já tinha aprendido no IPPB que, na verdade, incorporação não é incorporação, não é que a pessoa adquire um outro espírito e o espírito entra dentro de você. Isso não acontece, porque você já é habitada com o seu espírito, né? Então não tem como dois espíritos ocupar o mesmo corpo. Na verdade, o que acontece é um acoplamento áurico. Então, assim, na verdade, o espírito, né, a entidade, encosta em você e você pega o jeito dessa entidade. Não, você não abandona o seu, você é você. Mas você fica muito conectada nessa interligação com a entidade. Então, é isso que acontece. Isso aí é interessante, porque eu tinha uma visão também totalmente diferente de tudo isso. Eu não sabia, era falta de informação. Bom, aí eu comecei a frequentar um pouco essa tenda de Umbanda, né? Nunca na minha vida imaginei que eu ia frequentar um terreiro. Quando eu falo terreiro, a gente pensa que é uma coisa assim diabólica, sabe? Não tem nada a ver. O pessoal tá lá para trabalhar, assim, pura caridade. Nunca me pediram R$1 lá, sabe? Eu sempre fui lá, ganhei coisas maravilhosas, espiritualmente falando, e, sabe? Nunca me pediram R$1. E mesmo que pedisse, qual que é o problema? Que dá quem quer, entendeu? Então, assim, é doação mesmo, sabe? É completa. Sabe o que é você ver jovens trabalhando numa sexta-feira à noite? Porque é muito cansativo, gente. O negócio lá começa às 8 horas da noite, mas assim, os médiums chegam muito antes. Então, você imagina os caras ficarem lá das 6 horas da tarde até meia-noite, entendeu? Em pé, trabalhando, doando, sabe? Podiam estar em festa, podiam estar em qualquer outro lugar, mas não, estão lá cedendo o seu corpo para ajudar outras pessoas. Ou seja, tem dois trabalhos aí, tem o trabalho do médium, que cede o teu corpo para ajudar os outros, e tem o trabalho dos espíritos, que vem para cá só para ajudar. Cara, eles estão trabalhando igual a gente, sabe? Então, assim, não existe só esse nível físico, sabe? No nível na matéria, físico, a pessoa em si tá trabalhando, mas só que o espírito que tá do lado de lá também tá trabalhando. É igual, cara, a única coisa é que a gente não enxerga, entendeu?
Então, assim, é um trabalho muito bonito. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as gírias, que são os espíritos, né, que descem nessa sessão. Tem marinheiro, tem cigano, tem caboclo, tem pereto velho, tem Exu e Pombagira. Esse é um trabalho interessante também, que tem muito preconceito da parte das pessoas. As pessoas acham que é coisa do mal, que é coisa do diabo. Já começa por aí, nem em diabo eu acredito, sabe? Então, assim, acho que quando você expande a tua consciência, você larga aquela ignorância, sabe? Você deixa aquilo para trás. Então, assim, isso aí acho que dá até outro vídeo. O vídeo já tá super longo, mas eu quero dizer o respeito que eu tenho pelas entidades da Umbanda. É muito bonito. São espíritos que estão trabalhando, são espíritos que são mais ligados à matéria, entendeu? Então, assim, eles... eu não estou falando de escala hierárquica, porque isso é tudo uma babaquice, mas são espíritos que são muito parecidos com a gente, sabe? Eles sentiram os mesmos sentimentos da gente, os mesmos apegos da gente. Então, assim, você percebe que eles vêm pra cá, eles querem fumar, cara, eles querem beber, você entendeu? Por quê? Porque eles são muito apegados ainda as coisas aqui da matéria. E isso já é uma coisa legal de você analisar e se questionar. Você fala, meu, sei lá, é legal eu tentar trabalhar isso aqui ainda encarnado, porque quando eu desencarnar e for pro outro lado lá, eu não quero mais ser apegado às coisas aqui da Terra. Ou seja, você vendo essas coisas acontecer, você pode trabalhar do lado positivo para você, sabe? Não do lado negativo. Ai, olha, eles fumam. Ai, olha, eles querem comer farofa, querem tomar pinga. Meu, qual que é o problema? Usa isso pro teu benefício. É assim que você vai querer ser? Você entendeu? Então, assim, ao invés de criticar, pega isso pra você pra trabalhar. Então, lá na Umbanda, eu consegui quebrar esses paradigmas, entendeu? Eu consegui ter essa visão, que é muito boa. Bom, agora sim, eu falei e não expliquei por que eu quis fazer esse vídeo, né? Eu quis fazer esse vídeo porque sexta-feira eu fui, né, na tenda de Umbanda, Caminho da Luz, né, que eu costumo frequentar. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu ganhei 2 guias da cigana que estava encarnada lá, né, que estava acoplada naquele momento. E eu fiquei muito contente porque são guias de proteção. E a verde aqui é de Oxóssi, que é um caboclo da mata, filho de Iemanjá. E a branca é de Pai Oxalá, que nada mais é do que Jesus Cristo. Então foi por isso que eu quis gravar esse vídeo, para mostrar o respeito que eu tenho pela Umbanda. Mas isso não significa que eu sou umbandista, não me considero, porque eu sou universalista, continuo sendo e serei universalista, respeitando todas as linhas, respeitando todas as religiões, porque eu acho que se você tem isso aqui bom, um coração bom, você vai ser guiada. Não interessa se você é evangélico, se você é umbandista, se você é, sabe, judeu, não interessa, cara. O que interessa é a boa intenção, sabe? Então foi por isso que eu quis gravar esse vídeo, para dizer que eu tô muito honrada, muito feliz por ter ganho essa guia de proteção. Mas além de qualquer coisa externa, né, eu posso ter essa guia, eu posso ter uma imagem de um crucifixo desse tamanho aqui no meu peito, eu posso ter aquele chapéuzinho de judeu que eu esqueci o nome, eu posso ter o que for. Mas se você não mudar aqui, se você não trabalhar internamente, nada dessas coisas vai adiantar. Sabe? Você pode ter uma imagem, você pode ter o que for externamente, coisas, amuletos, etc e tal, não vai ajudar, gente. Você pode morar na igreja, você pode todo dia ajoelhar, você pode pagar promessas, você pode fazer o que for, sabe? Não vai adiantar se você não mudar aqui dentro, se você não expandir a sua consciência e ter boa intenção, querer trabalhar para evoluir, para aprender. Bom, o vídeo de hoje é esse, tem 19 minutos, meio longuinho, mas acho que valeu a pena. Um beijo no coração, namastê!